Cena 1, take 1, sem pressão. Graça e paz, amados de Deus. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida, nós cristãos temos e pessoas de outras religiões também. Vamos abrir o texto lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 4. Diz assim: para o que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pula ali para o versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Onde ficava o povo escolhido de Deus, os judeus que morriam na antiguidade no Velho Testamento? Onde ficavam os mortos, porque ainda não havia ministração do Evangelho para que pudessem ser salvos com a salvação eterna. Aonde eles ficaram? 1 de Samuel 28. Verso 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul o Senhor, porém este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram uma mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque, pois, me arma cilada a minha vida para matares? Então Saul lhe jurou para o Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: porque pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou, e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Todo o povo que morria no passado era povo escolhido de Deus. Diga-se do judaísmo e dos israelitas.
eram filhos amados do Senhor. Saul, Samuel, Davi e todo mundo do passado ali pertencia ao Senhor. Lá em Êxodo o Senhor diz assim: eu não vos escolhi porque fostes o maior povo, eu vos escolhi porque vos amei. Deus não escolhe para de repente um dia jogar no inferno. Ele nem escolhe um povo desde antes da fundação do mundo, como está dito numa palavra, para jogar esse povo no inferno. E todos lá atrás pecaram. Todos eles pecaram. E muitos morreram sem fazer o sacrifício anual lá, que levava no templo o cordeirinho, não conheceram a palavra, portanto não poderiam ser salvos, porque salvação foi só pela morte de Jesus. Onde estava esse povo? Num lugar que se chama Sheol, e no grego Hades, que erroneamente foi traduzido para inferno, porque não é essa a tradução literal. Tradução literal para Sheol e Hades é habitação dos mortos, mundo dos mortos, não inferno. Inferno é uma palavra que foi inserida na Bíblia pela tradução de uma palavra do latim. Do latim. Ou seja, teve uma influência de outras religiões na tradução. Qualquer um sabe, qualquer um pode procurar no Google se o que a pastora está falando é verdade ou não. Esse pano de fundo, Saul estava desesperado, acostumado a consultar os profetas, só que Samuel era morto, diz o verso 3. Então ele vai até uma médium, uma necromante, necro, mortos. Nossa, pastor, então havia consulta de mortos? Com certeza. Por isso havia proibição, porque não tem sentido ter uma regra de proibição se não há uma prática. Na lei judaica, lá em Levítico 19:31, está escrito essa lei e o que causaria a quem infringisse essa lei, tanto que a pitonisa, a necromante aqui fala assim: Saul, você sabe como que foi um mandado matar todas as necromantes, todos os feiticeiros, porque é contra a nossa lei. E você veio até mim por quê então? Ele vai, consulta, de repente o texto diz assim que sobe da terra um ancião. Subiu da terra. Não é desceu como é em centro espírita, baixar santo. Desculpe eu falar academicamente assim, mas eu tenho que falar de uma maneira simples para que você possa entender. Subiu da terra. De onde? Do Sheol. Do lugar de separação, do mundo dos mortos, porque Deus jamais escolheu para mandar para o inferno. Lembre-se sempre disso. Inferno é uma palavra latina que não existe nos originais. Gehenna, Tártaro, são outras traduções para inferno. Ou seja, são 4 palavras diferentes, todas elas traduzidas para inferno. Então entenda isso. Quem falou com Saul foi Samuel? Com certeza. Como é que você sabe, pastora? Porque em primeiro lugar, o diabo não pode profetizar. E no versículo aqui em cima, 28:19, o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Ou seja, na conversa, Samuel disse: olha, por meu intermédio foi dito que passaria o reino da tua mão para a mão de Davi. Você não ouviu. Só que é assim, ó, amanhã você vai perder essa batalha. E tu e teus filhos estarão comigo. Estarão comigo onde? No céu ele estava? Não estava no céu, estava nesse lugar de separação, que eu vou explicar para você onde está e até onde vigorou para um cristão ou para um judeu réu confesso de Jesus. Onde está esse texto? Mateus 27:50. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo,
Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem é esse povo que estava no sepulcro, que estava morto e ressuscitou quando Jesus ressuscitou? Esse mesmo povo do Velho Testamento, que estava nesse lugar de separação, mortos sim, mas no Hades e no Sheol, esperando vir a ministração da palavra, para que eles pudessem ser salvos. Pastora, mas que hora que eles foram salvos? Vai lá com a pastora em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19, diz assim, vamos ler a partir do 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência. E batismo aqui é batismo no Espírito, saiba. Ele vai, prega em Espírito aos espíritos que estavam em prisão, desde os tempos de Noé, para que eles também conhecessem o Evangelho e também fossem salvos. Ele vai até as regiões inferiores da terra, Efésios. Vejam bem, é um lugar lá embaixo, ou no reino do Espírito, vamos dizer bem assim. Há um lugar onde ficavam os mortos antes de Cristo, mas eram pessoas escolhidas por Deus, porque Deus já tinha escolhido o seu povo, tanto judeus como gentios. Tudo isso já estava pré-ordenado que acontecesse. Cada um no seu tempo, viveu o tempo que Deus determinou, como diz o Salmo 139, verso 14, que diz que todos os meus dias foram escritos no livro da vida, quando nenhum deles havia ainda, e os fatos, todos eles, acontecendo da maneira como Deus predeterminou. Todos eles. Sou um robô de Deus então até eu morrer, pastora? Não. Para a salvação você não pode escolher, porque não foste vós que me escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros. Nós não temos essa capacidade. O homem, quando está afundando num mar de lama, jamais vai ter capacidade para sair sozinho. Depende da bondade, da misericórdia de Deus, que é essa que nos conduz ao arrependimento, diz lá em Romanos. Abra aí comigo Efésios. Capítulo 4, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ficou claro que Jesus desceu para algum lugar quando ele morreu, desceu para ministrar aos espíritos que estavam em prisão, porque Deus jamais levaria o povo dele escolhido para o inferno, para o dito cujo, desculpe falar, inferno. Então, no passado, eles estavam lá, aguardando a ministração da palavra, porque só pela morte e ressurreição de Jesus poderiam ser salvos. E agora, pastora? Agora já foi inaugurado e vivo o caminho. Tem lugar de separação? Não. Porque Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. É por ele que nós vamos. Pela graça sois salvos. Pelo favor imerecido. Mediante a fé. Que é dom de Deus. É um presente de Deus a fé para confessar Jesus Cristo.
E isso não vem de vós. É dom de Deus para que nenhum homem se glorie, para que não seja por obras. Em o nome de Jesus. Um beijo. Falaremos mais tarde sobre outros assuntos. Se tiver uma pergunta, você vai até um endereço que vai ser colocado no Face. E em nome de Jesus você vai poder perguntar para a pastora mais coisas. Hoje, querido, morreu. Você está lá com o Senhor. Ah, mas tem a parábola do rico e do Lázaro. Falaremos disso no próximo programa. Um beijo no coração.